28 minutos depois das 5 da tarde, esta é a Rua das Mariazinhas com os nossos convidados já em estúdio e se forem à nossa página no Facebook poderão ver os rostos dos nossos convidados, porque a rádio é só voz, só música, mas hoje em dia com a tecnologia também é imagem e por isso nós temos esta página no Facebook para as pessoas também verem o corpo das vozes que estão agora aqui presentes em estúdio e nós temos... A alma vamos revelar a alma a seguir. Mas antes da revelação da alma temos uma surpresa para o chefe Mário Borges. Veja lá se conhece isto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Vamos ter... É que o nosso querido chefe jogou no Flamengo e conheceu uma série de estrelas do Flamengo, mas não é o clube do coração. Mas não faz mal. Aí não temos o Fluminense. Ah, está. A música já é outra agora. Foi de propósito, está certo. Sejam muito bem-vindos, chefe Mário Borges, a nossa artesã Malu Serra, que vieram com esta comitiva brasileira para representar o Brasil no Festival da Lusofonia. Está aqui também um membro bastante conhecido da direção, que dispensa grandes apresentações, a Carla, que está ali a dizer que não vai falar, porque depois fica muito nervosa, mas vai falar, que nós vamos pôr a Carla a falar, não tem outra hipótese. Aliás, o microfone da Carla já está ligado. Vamos então começar... Olha... Como é que esta ideia, não é, Carlos? Esta ideia bonita de trazer sempre muitos pedaços bons do Brasil que muitas vezes não são conhecidos fora do Brasil, né? Que é o futebol, que a gente sabe, a praia, que a gente sabe, o carnaval, que nós sabemos, a caipirinha, que todo mundo sabe, o samba, claro. E o forró, Capoeira. O forró, esteve aqui o rei do forró, atenção. É verdade. É verdade, o rei do forró, não só samba. Né? E trazer artesanato é uma coisa muito importante e trazer um outro aspecto cultural que é a gastronomia, que une tanta... A gastronomia não tem língua, não é? É como a música. Bom, e as artes plásticas também. Como é que foi esta ideia, Carla? Bem, a ideia esse ano surgiu a partir do fórum, que o ano passado já começou com a Feira do Artesanato e que todo mundo acho que apoiou e então resolveram fazer este ano, mas só que mudaram o local. Vai ser junto ao Festival da Lusofonia, no mesmo espaço, onde era o antigo estacionamento. Exato. Ali nos Jardins. E vai estar tudo indicado. Tudo bonitinho. Vai ser uma novidade. Mesmo para as pessoas que estão naquele recinto, digamos, que onde há os pavilhões de todos os países da lusofonia e o palco. Sim. Está tudo indicado, é sempre depois da nossa barraca, exatamente. Ali da caipirinha, tem uns 3 degraus. A rádio vai lá estar e vai guiar as pessoas também. Estaremos fantástico. Em direto a acompanhar toda a festa desta vez e pela primeira vez vamos ter a oportunidade de acompanhar todo o festival e, portanto, os ouvintes e quem lá for vai estar perfeitamente sinalizado em direção onde estão os artesãos. Isto. E a primeira vez que vamos ter o Festival da Gastronomia na Torre, onde os 10 chefes de cozinha dos países lusófonos vêm também para engrandecer essa semana cultural e trazendo muita comida boa, muita variedade durante uns 10 dias. Então, a gastronomia vai ter um período maior do que o festival do fim de semana. E isso é muito bom também, porque teremos opções, não só para o final de semana, mas também durante esses 10 dias lá na Torre. Então agora vamos falar com os protagonistas. Exatamente. Vamos começar então por falar com as senhoras, com a Malu Serra. Olá, bem-vinda. Obrigada. Aqui à Rádio Macau, à Rua das Mariazinhas. Malu, o que é que se vai passar no Festival da Lusofonia? Que tipo de artesanato é que a Malu traz do Brasil aqui para Macau? Eu sou ceramista, eu trabalho com isso há quase 20 anos e eu estou trazendo o meu trabalho aqui para vocês conhecerem. No Brasil já é conhecido, agora eu estou trazendo para a cerâmica
a minha interpretação da cerâmica para o pessoal conhecer. E que interpretação é essa? Com que materiais é que trabalha? Que peças Olha, é que eu trabalho faz? com argila de baixa temperatura. Ela não ela chega até 1000 graus uma queima. E trabalho junto, os meus trabalhos são com óxidos e engobes coloridos, essa linha, e esmaltes. É essa linha que eu sigo, mas é uma linha mais, é um rústico chique, vamos dizer assim, porque é tudo feito à mão, é tudo com materiais que eu insiro dentro da cerâmica, as cores são diferenciadas também. E que materiais, depois com o produto final? Eu ponho uns tubos plásticos para dar uma leveza no trabalho. Sim. Minhas peças são muito delicadas, são muito finas, de espessura, então é isso que eu trabalho. São peças que podem ser utilizadas São. como uma decoração numa casa, São mas também peças existem peças que têm uma utilidade utilitárias. prática? Sim, É? sim, tenho. Por Tenho as exemplo? peças utilitárias, eu tenho os pratos quadrados que eu trouxe, tenho umas tigelas também com os desenhos com óxidos tal que dá para se usar. A Malu teve que vir muito carregada, teve que vir com a mala cheia de materiais. Vim Sim. com bastante coisa. Muito cheio. Uma mala só de cerâmica e a outra era metade cerâmica, metade minha roupa. Deve ter sido complicado. Foi. Brasil, África do Sul, Sim, África do Sul, isso Hong Kong, é. Hong Kong, Macau, não foi? Foi. Fora de mão, que também tinha cerâmica. Exato. Tudo era cerâmica. Portanto, os materiais que vieram consigo são materiais genuínos. Podemos dizer Sim. que vamos ter aqui produtos que vieram mesmo do Brasil. Vieram. E que existem peças que vão ser feitas à frente das pessoas, para as pessoas verem. Existem. Não é? Eu vou dar uma demonstração do trabalho que eu faço, que é a modelagem manual. Eu trabalho com modelagem manual, feito à mão. E trabalho com o torno elétrico, mas o que eu vou mostrar mais é modelagem manual. E esses produtos, não sei se a Malu nos consegue dizer, está informada sobre isso, podem ser adquiridos durante o festival? Podem ser adquiridos pelas pessoas, não é? Comprados, Sim. não? Sim, pode ser isso é bom. adquiridos. Muito bom. Sim. Representam uma cultura geral, ou uma cultura muito pessoal, ou alguma região do Brasil, ou são universais? Não, são universais. Não há nada específico de uma região. Portanto, não é cerâmica etnológica ou Não. com essa tendência? Não. É universal, é uma arte universal. A Malu já disse há pouco uma coisa interessante, que já trabalha nisto há cerca de 20 anos, não é? Sim. Isso é uma vocação sua? É o seu modo de viver? Assim, eu comecei dando aula em pintura em porcelana, mas sempre com uma visão mais contemporânea dos desenhos. E aí depois eu achava que eu tinha que continuar fazendo as minhas peças. E aí eu fui aprender a cerâmica. Por certo que agora estará mais curiosa em relação ao artesanato local. Aqui Sim. Penso que é a primeira vez que vem para esta primeira parte. Vez. E vai estar com certeza, que já andou aí. Já. Vocês Já chegaram quando? Eu cheguei ontem. Né? Mas ontem e hoje a gente já andou pela cidade inteira. Sim, e tem uma excelente guia que é a Carla, que é fantástica e conhece isto muito bem e tem grandes amigos em todo lado e é uma pessoa extraordinária. É uma grande sorte que os artistas brasileiros vêm a Macau e encontram, como a direção da Casa do Brasil, elementos com esta generosidade e sabedoria que a Carla sempre tem, é verdade, e a direção da Casa do Brasil. Estão em muito boas mãos, é verdade. Jorge, e falar de comida é uma coisa importantíssima. Já voltaremos a falar com a Malu, mas falar de gastronomia, que é um aspecto cultural que, assim, é este estado adiantado da noite. Mas nestes 5 minutos de pré-conversa, antes de estarmos aqui em direto, on air, com os nossos convidados, porque é que foi estes hinos do Flamengo e do Fluminense. Flamengo, Fla-Flu, afinal. Não, na verdade, eu até agradeço vocês terem colocado o hino do Flamengo, porque eu tenho uma gratidão imensa com o Flamengo, pela época que eu convivi lá no Flamengo. E foi atleta Eu fui atleta do clube. Eu estive junto do quadro do juvenil do Flamengo, naquela época, nos anos 70. E isso para mim foi muito importante, o relacionamento, a convivência e a questão do clube, vamos dizer assim, que eu torço,
que é o caso do Fluminense. Já era do Fluminense quando estava no eu Flamengo. já era torcedor do Fluminense. Mas tenho uma gratidão muito grande com o Flamengo, com o clube, com toda a diretoria, as pessoas que me apoiaram naquela época. E é uma oportunidade única de poder, publicamente, aqui, estando em Macau, poder agradecer, que eu acho que nunca tive essa oportunidade nos últimos anos, que não reencontrei os profissionais, as pessoas que eu tive a oportunidade de estar junto. E que grandes profissionais, não é, Mário? Conheceu Então, Jorge... o Zico, por exemplo, que é muito conhecido aqui na Ásia por causa do trabalho que ele desenvolveu no Japão. Um trabalho importantíssimo, foi graças ao Zico que a J-League cresceu como cresceu, não é? E mais nomes, não é verdade, Mário? Então, o Vanderlei Luxemburgo, que atualmente é o técnico do Flamengo, o Rondinelli, que era o grande guerreiro do Flamengo, que era o back central do Flamengo, o deus do Flamengo, da raça rubro-negra, e grandes outros jogadores, o Rui Rei, que foi um jogador também de destaque no Flamengo, o Jaime, que era o outro zagueiro do Flamengo. E o Mário chegou a jogar no Fluminense depois? Não. Não chegou? Eu não cheguei. Terminou a sua carreira de desportista no Flamengo? Terminei no Flamengo. Terminei no Flamengo. O Mário é um homem, para quem nos está a ouvir que não o conhece, é uma figura com 1,80 m e... 1,88 m. E 1,88 m. Qual era a sua posição no relvado? Eu era goleiro. Eu ia quase, mas tive um receio. Eu era goleiro no Flamengo. E tomava muito golo, não é? Não, um pouquinho. Raramente. Eu não gostava de tomar gol. Mário, chefe Mário Borges, Vamos ao que interessa. O futebol não foi o caminho que o Mário escolheu, não é? Depois o Mário saiu do futebol para estudar, não é? Na verdade, naquela época, a situação do jogador de futebol não é como a situação de hoje. Você tem um futuro dentro de uma carreira que você pode desenvolver com grandes possibilidades de ter uma carreira produtiva a nível de uma situação estável. Na nossa época, pouquíssimos jogadores conseguiram alcançar isso. A gente pode ter hoje, se você analisar daquela época, quem teve sucesso dentro do futebol são poucos. E mais até, por exemplo, o caso do Zico, além de ser um grande profissional e ter feito a carreira dele dentro do futebol, que foi uma das exceções, ele conseguiu fazer através do futebol como técnico, hoje que é um brilhante técnico, já foi técnico no Japão, agora está acho que nos países árabes, entendeu? É verdade. Portanto, a sua função profissional desde muito cedo foi a gastronomia, foi a cozinha, não é? Na verdade, Helder, eu sempre tive algum link com o mundo gastronômico, né? Através da minha família, né? Mas eu não adotei isso logo de início. Isso depois de uma certa época que eu resolvi começar com essa parte da gastronomia. E não está arrependido. Como empreendedor. Sim. Não está arrependido. Não, absolutamente. Como empreendedor, isto quer dizer que tem restaurante? Eu tive restaurante no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, eu sou do Rio. Atualmente... É carioca, então. Eu sou carioca. Mas reside e trabalha em São Paulo. Eu nasci em Copacabana, sou carioca, vivi muitos anos no Rio de Janeiro. E aí, dentro dessa época, eu fui desenvolvendo algumas atividades e, dentre elas, atividade de gastronomia. Uma coisa de família, de pai, de mãe. Meu pai era... ele mexia com vinho, meu pai. E tanto é que eu tenho uma ligação dentro da gastronomia, eu tenho uma formação de sommelier também. Eu faço a parte de gastronomia e de sommelier. E nessa altura, quando tinha os restaurantes, também estava ligado à atividade cultural. Então, eu sempre tive uma vocação dentro desse sentido de promover alguma coisa ligada à arte, à parte artística, que eu vejo a gastronomia como arte. E eu fazia alguns eventos ligados a teatro, a pequenos pocket shows que a gente chamava,
com artistas do Rio de Janeiro, fazia alguma coisa ligada à música, uma diversidade grande, abrangente de ou jazz, ou bossa nova, ou alguma coisa de música eletrônica. Era bem eclético, um momento bem interessante de vanguarda no Rio de Janeiro, a proposta que a gente tinha. E conjuntamente tinha o restaurante que funcionava do lado. Eram 2 em 1. Era um restaurante e uma casa de show. Exatamente. E ali se realizavam vários eventos. Durante alguns anos a gente fez esse trabalho. Mas, Mário, por que é que estamos a falar no passado? Era, foi, já não é? Não, já não tem. Não. Isso se encerrou há mais ou menos 10 anos atrás. Eu recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, no litoral, num resort no litoral. Aceitou a proposta? Como empreendedor, eu vendi os meus empreendimentos lá no Rio de Janeiro e fui trabalhar em São Paulo. Fiquei lá durante 7 anos trabalhando. E já nesta área da gastronomia? Já como chefe? Não, eu já desde há muito tempo atrás, eu já tive minha formação como chefe. Não comecei como chefe há 10 anos atrás. Comecei no restaurante, onde tinha a boate, eu já comecei ali a minha formação como chefe de cozinha. É interessante sabermos, há uma lista chama-se pratos, não é? Que traz para pratos? Receitas. Podemos desafiá-lo a dar uma receitazinha aqui para terminar a conversa mais adiante. Podemos desafiá-lo a dar uma receita simples, não já agora. Vá pensando. E enquanto vá pensando naquela lista que nos traz para em Macau comer essa comida brasileira. Que receitas traz? Qual é o cardápio? Então, isso eu acho mais interessante a gente fazer vamos dizer, um apanhado da proposta que eu estou trazendo, né? Que eu procuro trazer aqui para Macau. Primeiramente, eu me sinto envaidecido e agradeço primeiramente a Macau e ao convite que foi feito pelo Fórum de Macau. Para mim, eu fico lisonjeado por representar o meu país aqui em Macau, representar o Brasil, de uma certa forma, dentro de uma certa... Sem dúvida. E a ideia, o que é? Sem intenção de finalizar essa situação da gastronomia no Brasil, porque isso é impossível, porque o Brasil é muito grande e a gente tem segmentos muito variados dentro do Brasil. Então seria ter um pouco de gastronomia de algumas regiões do Brasil. Alguma coisa ligada ao Nordeste, alguma coisa ligada ao sul do país, alguma coisa de Minas, alguma coisa ligada à culinária caiçaras, que é a culinária bem interessante, que é uma culinária que está se desenvolvendo no Brasil, que é a culinária que tem a ligação com o índio, com o negro e o português. Isso é a culinária caiçara, na base da agricultura da fase indígena, que é ligada aos palmitos, né? Que são hoje autorizados com um certificado para você poder colocar na gastronomia, as raízes, o peixe. Essa é uma gastronomia bem interessante que está sendo desenvolvida hoje no Brasil em si. Portanto, é essa a sua proposta que traz. Mas isso, e o processo? É um processo ainda tradicional, da cozinha tradicional, ou já evoluído para uma cozinha moderna brasileira? Não. A ideia eu trabalho com a gastronomia também dentro desse conceito que você está colocando, bem colocado inclusive. Existe uma forma moderna, né, mais contemporânea, de você apresentar essa gastronomia, que eles chamam de cozinha contemporânea. Isso eu também tenho um trabalho um pouco em cima disso. Mas no momento eu acho importante, em primeiro passo, a gente trazer a essência da culinária. Você, por exemplo, você fazer um bobó de camarão, por exemplo, que é Bahia. Que é Bahia. Então a essência do bobó de camarão
é o dendê, que é o óleo de palma, talvez parecido que é africano, é você trabalhar com leite de coco, trabalhar com essa situação. Em Minas, por exemplo, buscar um feijão tropeiro, que era usado pelas pessoas que faziam as viagens de cavalo, as tropas que iam buscar o ouro, buscar os minérios, eles levavam a carne há muitos anos se levava na sela do cavalo, eles levavam dentro vamos dizer, de algum embornar, alguma coisa assim. Uma culinária bem autêntica. Eu acho que a gente deve partir dentro desse princípio. Entendeu? O facto de... o Nordeste, por exemplo, Sim. A característica da carne de sol, a carne seca, a manteiga de garrafa. Eu acho eu ia perguntar. É possível termos uma síntese dessa sua proposta aqui em Macau, dado, porventura, falta de ou condimentos ou até o próprio... Eu tive uma certa precaução, inclusive eu trouxe algumas coisas que eram possíveis de ser trazidas lá do Brasil. E aqui eu tive autorização pelo fato de ser um trabalho para divulgar, logicamente, esse tipo de gastronomia. Então, coisas que não são perecíveis, coisas que vêm com certificado do Brasil, com CIF, com todo o processo de autorização. Isso aí eu tive um cuidado com isso e pude trazer algumas coisas. E se tudo correr bem, eu acho que eu vou poder apresentar alguma coisa com um tempero bem original lá do Brasil, das sub-regiões. Sem querer esgotar o assunto, isso fica bem claro. Isso fica claro. Porque isso é uma síntese. Claro. Não sei se já houve a oportunidade dele conhecer o espaço onde vai trabalhar, ainda não viu, mas para já a vista sobre Macau é sumptuosa. É deslumbrante. Eu realmente... Agora, depois, as condições técnicas, depois eu ia lhe perguntar se já viu, qual era a sua opinião. Ainda não viu, não lhe posso perguntar. Mas ia dizendo alguma coisa. Não, eu não vi. Eu não vi. Haverá oportunidade, eu penso que seria muito útil as pessoas, quando vêm tão longe, deixarem sementes. Ou seja, fazer um género de workshop, se é muito nas artes plásticas, faz-se isso com frequência, ou na música. No seu caso, gostaria de deixar aqui fazer ações de formação, pequenas, curtíssimas ações de formação, e deixando a semente também, não quer dizer que não haja aqui quem saiba cozinhar gastronomia brasileira, mas não profissionalmente, porque já não há. Há um restaurante de cozinha brasileira em Macau, mas deixar essa semente dentro dos profissionais da cozinha contemporânea brasileira. Eu vejo, Helder, essa oportunidade como uma oportunidade única. Eu tenho todo o interesse, para mim seria muito gratificante se eu pudesse passar alguma coisa desse trabalho que a gente... Com certeza que passará, porque vai trabalhar com outros chefes, com outros profissionais. E não só isso, eu também tenho intenção, logicamente, de ter essa oportunidade de absorver também deles o conhecimento e as características de cada região, de cada gastronomia. Vocês hoje já tiveram num almoço chinês, num Yamcha. E que tal, chefe? Olha, não. A questão não é essa. Não tínhamos ninguém que falasse chinês. Então pedíamos uma coisa e vinha outra, mas foi mostrado um bocadinho. Mas uma tentativa. Sabe o que acontece? Talvez houvesse necessidade de uma pessoa... Um especialista. Especialista na gastronomia para poder fazer o pedido que fosse um pedido dentro das características mais autênticas da gastronomia chinesa. Eles, se calhar, autêntico não era autenticamente o seu gosto. Né? Mas fica para a próxima. Não, mas eu veja bem, o que acontece? O que acontece? Eu, dentro de qualquer circunstância, a gente que trabalha com gastronomia, a gente tira sempre um aprendizado. Dentro do conceito do que foi servido, eu achei de suma importância em termos de observar, de paladar, da forma de ser feito.
E a crítica, no caso aqui, não é uma crítica, é uma situação construtiva que a gente está colocando. Mas eu vou ter oportunidade ainda de... Sim, com certeza que sim, por certo. E Macau é pequeno, mas existem muitos caminhos para percorrer em termos de gastronomia, porque tem a comida portuguesa, tem a comida macaense, tem a comida chinesa de Cantão, de outras zonas da China continental que são bastante diferentes, o Pata Pequim, portanto... Não sei se o chefe vai aqui estar uma temporada ou se vai regressar já para o Brasil, mas não, vai estar aqui uns tempos, ainda bem, porque vai ter... Pretendo me alongar um pouco justamente para isso, para conhecer um pouco mais a fundo. Então vamos ter a oportunidade de saber a sua opinião. Com certeza. E vamos também perguntar à nossa artesã Malu Serra se já tivesse a experiência de dar workshops, de ensinar, fazer oficinas para ensinar... Já, eu faço alguns workshops em São Paulo, com as técnicas que eu vou desenvolvendo, porque ninguém inventa nada, a gente recria em cima do que já existe e adapta a situação da classe, do que eles querem. Então eu gostaria, sim, seria muito bom eu poder passar o que eu sei para as pessoas. Quem quiser acompanhar poucos minutos que temos para esta conversa com o chefe Mário Borges e com a ceramista Malu Serra, basta ir, tem vários caminhos, vamos dar dois, que é maluserra.com, que é uma página sua, não é? Ou maluserra.blogspot.com. É assim, não é? maluserra.com. Essa aqui ainda não visitei, mas estava na dúvida se estava em vigor. Ela está com um problema de... Atualização. Atualização. Muito bom. Mas isso vai ser melhorado aqui em Macau, sim. Vai ter tempo para isso e muito mais. Já temos aqui várias interações de ouvintes que curtiram a nossa fotografia e temos também um ouvinte que diz que a comida brasileira é tão rica e boa que se esse workshop vier a acontecer e for num horário pós-laboral, já tem uma pessoa que se vai inscrever. Muito bem. Portanto, já tem aqui uma primeira manifestação a favor desse workshop. E falando de cultura, uma artista plástica, Malu, tem preocupações alimentares ou às vezes esquece do horário e esqueceu-se de almoçar ou de jantar, como é? Sim, tenho. Às vezes quando você está empolgada, criando alguma coisa, fazendo, aí não tem... Você não sente fome, você não sente nada, você quer ver o resultado. Já houve algum momento em que, quando lhe serviram um prato, viu que era tão bonito e se inspirou? Sim. Eu acho muito interessante, eu gosto de trabalhar com formas, porque eu desenho na cerâmica, então as formas, como vem a comida, eu já coloco formas nela e essas formas me ajudam na criação de uma outra peça. Isso depois ainda dá mais apetite. Dá. Chefe Borges. Mário Borges, também acontece que é um homem sensível. Quem trabalha a gastronomia é uma manifestação cultural importantíssima e necessariamente quem está nessas artes, podemos chamar, é uma pessoa sensível. De outra forma, pode lá estar uma vida inteira, mas quem não for sensível, se calhar está a fazer um grande sacrifício e se calhar não está a fazer 100% aquilo que devia. Mas quando a cozinha também inspira outras artes, outras músicas até, e musas, quem sabe? Com certeza. A gastronomia é inspirador de várias outras artes. A música, como você está colocando. Toca violão? Não. Mas canta? Um pouco. Pronto, não vamos desafiá-lo. Desta vez não vamos desafiá-lo. Desta vez não vou desafiar. Não temos muito tempo. Mas, portanto, este final de semana, mas antes, não é? Carla, ajuda-nos a lembrar quando é que é possível consumir, apreciar gastronomia brasileira, que o chefe Mário Borges traz a Macau. Infelizmente eu não trouxe minhas anotações, mas se não me engano, a partir de quinta-feira haverá já a apresentação dos 10 chefes de cozinha lá na torre. E eu vim de uma reunião na sexta-feira, onde foi dito muito alargada. O almoço será um valor de 218 patacas e o jantar 318 patacas. E em dias alternados
teremos os chefes, 2, 3 chefes por dia, Sim. tanto no almoço De como 2 no ou 3 jantar. países. Isto. Mas no primeiro dia serão os 10. Sim, no primeiro dia serão os 10. Serão os exatamente. 10. Portanto, como a Carla há pouco lembrou, é um tempo maior do que o próprio festival, Sim, serão 10 dias. que é apenas no fim de semana. Exato. Queridos amigos, muito obrigado por terem vindo. O Mário queria dizer Não, mais uma coisa. eu acho importante... Mário Luís, não é? Mário Luís Borges. Mário Eu Luís acho importante porque eu falei de algumas receitas e me esqueci de uma receita que é muito importante, que inclusive eu acho que essa receita está virando quase que um patrimônio do Brasil, que é a feijoada. Sim. Que, Claro. Feijoada eu com farofa. estava cometendo uma grande injustiça, inclusive Feijão preto. o lugar que eu nasci. Então é só para fazer Traz a menção. Macau a sua feijoada. Estou Feijoada brasileira. trazendo a Macau, a feijoada brasileira e carioca, né? Carioca. Porque baião de 2 não vale a pena. Não, eu tenho baião de Também, 2. sim, também eu tenho baião de 2, que é um prato característico lá do norte. Do norte. Existe a possibilidade. Isso nós vamos resolver. Caipirinha está garantido. A caipirinha está garantida. Não podia deixar de fazer menção a isso e agradecer ao Jorge e a você, Helder, por essa oportunidade que nos deu hoje. Muito Muitas obrigado. felicidades. Boa Nós estadia em agradecemos. Macau. E lá Muito estaremos. obrigada, Obrigado. muito obrigada.